Boa noite a todos. É uma alegria muito grande, mais uma vez, nós estarmos aqui juntos com cada um de vocês, junto com a família de vocês, onde nós estamos nesse mês de setembro, durante todo esse mês, fazendo a nossa discussão sobre o mês da Bíblia, esse mês de setembro que nos traz, nesse ano, o livro do Deuteronômio, essa discussão em torno do livro do Deuteronômio. Hoje já é o nosso quarto encontro, e nesse quarto encontro nós estaremos falando um pouco sobre cuidar do empobrecido, que é o estrangeiro, o órfão e a viúva, segundo o livro do Deuteronômio. Mais uma vez, então, nós pedimos a permissão de vocês para poder entrar nas vossas casas e juntos partilharmos essa leitura orante da Bíblia. Peço a cada um de vocês, como de costume, preparem aí, então, aquele lugarzinho reservado no canto, tenham ali uma Bíblia à mão, fácil para que nós possamos estar procurando o texto bíblico. Já peço a vocês, marquem o texto aí, deixem marcado o livro do Deuteronômio, lá no capítulo 24, do versículo 17 ao 22, essa pequena passagem que nós vamos fazer a leitura hoje. É interessante que cada um possa procurar essa passagem dentro da sua própria Bíblia, porque dessa forma nós vamos aprendendo a utilizar a nossa Bíblia, fazer a utilização dela. E assim nós, católicos, passamos então a fazer parte do grupo das pessoas que mergulham no interesse da Bíblia, nessa leitura orante de cada sexta-feira em que nós estamos aí, então, fazendo. Preparem, então, a Bíblia de vocês, acendam aquela vela, deixem do lado aquela vasilha com água, para que no final também recaia sobre ela as bênçãos de Deus, para que você também possa estar aí utilizando na sua casa. E hoje nós temos uma alegria muito grande de termos aqui entre nós, hoje não estamos sozinhos, só o diácono e vocês, hoje nós recebemos também o padre Clemilson, que está aqui conosco. Então, deixe que ele faça a abertura desse nosso encontro de hoje. Por favor, padre, é com o senhor. Muito bem, obrigado, Luciano, mais uma vez, participando agora aqui junto com vocês nesse encontro em torno da palavra de Deus. Como é bonito a gente se aproximar desta palavra, a gente se deixar iluminar por esta palavra. Ela tem coisas tão bonitas para a nossa vida, para a nossa caminhada, para o nosso testemunho da fé. É muito bom. Por isso, nós queremos, então, iniciar, já com esta acolhida bonita que o Luciano fez. Primeiro de tudo, agradecendo a todos que estão chegando para participar com a gente e se enriquecer com esse conteúdo tão bonito do livro do Deuteronômio. Que a bênção de Deus, que bênção de Deus é esse nosso encontro de irmãos. Que coisa bonita a gente se juntar em torno da palavra para fortalecer a nossa fé, a nossa comunhão, a nossa sintonia com o projeto de Deus. De coração, acolhemos com alegria cada participante nesse desejo de crescer cada vez mais na fé e no seguimento de Jesus. Na alegria do amor que nos congrega, que nos reúne, vamos tocar no nosso coração e traçar sobre nós o sinal da cruz de Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Deus do amor e da paz, a graça do seu Filho Jesus Cristo e a força do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Muito bem, caros irmãos, esse nosso encontro orante com a palavra de Deus apresenta-nos hoje 3 categorias de pessoas como paradigma da vivência da palavra de Deus. Quem são essas pessoas? São o estrangeiro, o órfão e a viúva, como aparece aí no vídeo de vocês. Eles são colocados como os desprezados pela sociedade. Entretanto, aqueles que são desprezados pela sociedade são aqueles que são acolhidos dentro do projeto de Deus.
um projeto que se diferencia aí do projeto dos homens. Nós olhamos somente para nós. Deus olha para todo aquele que está à margem. Segundo o livro do Deuteronômio, esse livro que é feito à luz da vivência nas tribos, à luz de um povo que ainda não tinha um rei, mas que em um determinado momento da história passam a ter, e, portanto, esses empobrecidos são deixados de lado. Esses, no projeto de Deus, são aqueles que devem ser acolhidos, é aqueles no qual Deus se faz mais próximo, se faz ao lado deles. Como Deus é amor e bondade sem fim, os seus olhos estão sempre voltados para esses que são os menos favorecidos. Deus não compactua, portanto, com o mal, nem abençoa a exploração, muito menos apoia a indiferença entre os irmãos. Então, é nessa alegria de podermos partilhar a palavra de Deus, essa alegria do amor que nos santifica, é que nós vamos, nesse instante, com um olhar sobre a realidade em que nós estamos, vamos pegar o nosso texto bíblico e vamos lá folhear para que nós possamos compreender essa palavra. Mas vamos olhar para esse texto bíblico com uma coisa na nossa cabeça. Quem são esses estrangeiros, órfãos e viúvas nos dias de hoje? O que é que nós sabemos sobre eles? Quem são esses na Bíblia e quem são esses nos nossos dias atuais? É dentro dessa realidade, com os pés fincados na realidade de cada ser humano, é que nós olhamos para a Bíblia. Por isso, a Bíblia que falou outrora é a mesma Bíblia que continua nos falando hoje. Essa palavra de Deus é de onde nós temos, portanto, esse grande baú, onde nós tiramos coisas novas e coisas velhas. Portanto, ela sempre atual, sempre atualiza a nossa vida, a nossa vivência. Então, vamos com atenção nesse instante, convido a cada um de vocês a localizar aí na Bíblia de vocês o livro do Deuteronômio. Vocês já estão acostumados, né? Já é o quarto encontro. Então, vamos lá. Fechem a Bíblia de vocês bonitinha. Então, lá na capa, vocês abrindo, logo vocês vão ter ali o primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis. Vocês vão folheando um pouco mais para frente. Vocês vão encontrar ali o segundo livro, Êxodo. Mais um pouquinho, Números. Mais um pouquinho, Levíticos. E mais um pouquinho, Deuteronômio. Então, lá no livro do Deuteronômio, vão procurar o número grande. O número grande indica o capítulo. Então, vamos achar lá o capítulo 24. E aí, vamos lá nos versículos, os númerozinhos pequenos. Vamos pegar lá do 17 ao 22. Então, vamos esperar que cada um de vocês encontre para que nós possamos fazer essa leitura. Eu farei a leitura, como de costume. Vocês vão seguir aí na Bíblia de vocês, para que dessa forma possamos também já ver as diferenças que se encontram de edições ou de Bíblias, de nomes, de livrarias diferentes, de editoras diferentes. E depois nós vamos comentar um pouco sobre isso. E hoje esse nosso comentário vai ser enriquecido com a presença do Padre Clemilson, com os seus brilhantes comentários, que vão ser feitos aí, portanto, para enriquecer esse nosso encontro. E aí, hoje, nós vamos tentar contar com a tecnologia. De que forma? Vocês podem interagir conosco, colocando aí as perguntas de vocês sobre o texto, colocando também um pouquinho daquilo que vocês entenderam. É claro, não vamos conseguir ficar respondendo um monte de perguntas, porque nosso tempo também é limitado. Mas assim, algumas das perguntas que vocês colocarem, a gente pode fazer alguns breves comentários. Então, com atenção, a Bíblia na mão, que possamos agora, então, participar dessa leitura, onde lá no versículo 17 vai começar assim: Não leses o direito do estrangeiro nem do órfão, nem tomes como penhor as roupas da viúva. Lembra-te de que fostes escravo no Egito, de onde o Senhor teu Deus te resgatou. É por isso que te ordeno que procedas assim. Se ao fazer a colheita em teu campo, esqueceres um feixe de trigo, não voltes para buscá-lo. Deixai-o,
para o estrangeiro, para o órfão e a viúva, a fim de que o Senhor teu Deus te abençoe em todo o trabalho de tuas mãos. Quando tiver escolhido o fruto das oliveiras, não voltarás para colher o que ficou nas árvores. Deixa-o para o estrangeiro, o órfão e a viúva. Quando colheres as uvas da tua vinha, não deves colher os cachos que ficam. Deixa-os para o estrangeiro, o órfão e a viúva. Lembra-te de que tu também fostes escravo no Egito. Por isso te ordeno que procedas assim. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Deus. Muito bem, caro irmão, cara irmã. Essa é a palavra que nos é dirigida hoje nesse nosso encontro, aqui no livro do Deuteronômio. Tenho certeza que todos vocês têm perguntas relativas a esse livro para serem também nos transmitidas, porque é um livro que foi escrito numa determinada época, visando uma situação existente daquele povo de dificuldade. É um livro, portanto, que nessa passagem nos indica o cuidado de Deus para com o povo, o cuidado entre o povo, para que possa fazer com que aqueles que são os menos favorecidos possam ter o direito à vida. Então, nesse instante, se o padre Clemilson também quiser nos ajudar, fazer um breve comentário, então, sobre esse texto que acabamos de escutar. Muito bem, Luciano. A gente, quando se aproxima da palavra de Deus, como já te ouvi falando outras vezes, né, quando a gente compartilha também na celebração da Eucaristia, é sempre uma atitude de profundo respeito, né, porque é uma palavra sagrada, uma palavra de Deus. Então, a nossa atitude de profundo respeito. E respeito também porque é um livro que nasceu num contexto historicamente diferente do nosso, né? Muito diferente do nosso tempo. Está falando da vida de um povo de fé, da sua experiência com o seu Deus, da sua caminhada, das suas descobertas no caminho da sua fé, enquanto vai se formando, se constituindo assim como um povo. E quando a gente olha para esta história, para esta experiência, para esta palavra que nos foi guardada, a gente fica encantado com o zelo, o cuidado, o respeito de Deus para aqueles que são os mais necessitados. E convida esse povo a lembrar do seu passado. A gente ouviu nesta passagem pelo menos 2 vezes o autor dizendo: lembra do teu passado, você passou dificuldade lá no Egito, a sua vida foi dolorosa lá no passado, não esqueça o caminho por onde você passou, não esqueça aquilo que Deus fez em teu favor, não esqueça da aliança. É um grito quase que constante na palavra de Deus, esse convite à memória, esse convite a recordar aquilo que Deus fez em favor do povo. Eu te tirei da escravidão no Egito. Lembra que você passou uma vida difícil no Egito. Por isso, não esqueça aqueles que são necessitados. Não esqueça aqueles que passam por dificuldades. Por isso que esta palavra de Deus é uma palavra muito atual para a nossa vida de hoje. Porque, às vezes, a gente pode cair nessa tentação, correr esse risco de esquecer de Deus. A gente tem tanta coisa à nossa disposição, está tudo assim tão facilitado para a gente. Então, às vezes, a gente acaba se firmando assim na nossa autossuficiência, porque a gente pode ter à mão aquilo que a gente quer, e a gente acaba esquecendo a necessidade, o sofrimento, a dor, o cansaço daqueles que estão caminhando ao nosso lado. Então, é sempre uma palavra que nos convida
a não fechar o olho, a não fechar o coração, como diz o tema do mês da Bíblia, a abrir a mão para a necessidade do irmão. É esta beleza que a gente encontra nesta palavra de Deus que a gente está partilhando. Luciano, nós não estamos conseguindo escutar você, não. Voltou. Então, muito obrigado, Padre Milson. Obrigado por o senhor compartilhar conosco. É uma alegria muito grande a gente poder, nesse ano, dessa forma extraordinária, estarmos entrando na casa das pessoas, fazendo algo que geralmente nós fazemos presencialmente, nas nossas capelas, nas nossas igrejas, onde conseguimos estar ali junto com o povo, e que esse ano não está sendo possível. Entretanto, como igreja, nós, assim como Deus não nos abandona, nós também não abandonamos ao povo. Então, estamos aí juntamente com vocês. Oxalá a gente possa, mais vezes, não somente no mês da Bíblia, mas em outros tempos também, termos encontros como esse, onde nós podemos aí alcançar um número maior de pessoas, estar aí entrando na casa de vocês, com a permissão de vocês, e estudarmos a palavra de Deus. É sempre uma alegria muito grande podermos meditar essa palavra. E quando nós falamos aqui, portanto, no livro do Deuteronômio, ele apresenta-se como uma orientação para a comunidade israelita. É um livro que é escrito para uma comunidade específica, o povo de Israel, o povo escolhido pelo Senhor. Eu costumo sempre utilizar a expressão a menina dos olhos de Deus, cujo bem-estar, a felicidade e a bênção depende da fidelidade ao seu único soberano, que é o Senhor Deus, esse Deus do universo. Ele, por seu amor gratuito, é aquele que deu a terra para o povo como mandamentos, né? E lhe garante a vida. Foi isso que nós falamos no encontro passado. A terra é dom de Deus. A terra não pertence aos homens, mas esses a têm como arrendamento, são arrendatários, são aqueles que tocam a terra, mas ela não pode ser vendida. Por isso, na semana passada, nós falávamos sobre o tema do livro do Deuteronômio para esse ano. Abre a tua mão, estende a tua mão para o teu próximo. Porque exatamente num período de cada 7 anos, essa terra, mesmo que você tenha perdido, ela tem que lhe ser devolvida. Portanto, uma lei que vai garantir aí para o povo a terra e a sua dignidade. Agora, um dado também nós podemos tirar desse livro do Deuteronômio. É um livro que nós constatamos que tem várias leis embutidas. É um livro em que nós temos aí os discursos de Moisés. Uma coisa é certa, uma lei, ela só passa a existir, ela só passa a entrar em vigor depois que aconteceu um delito. O que significa dizer isso? Primeiro aconteceu algo, ou estava acontecendo algo que não era bom para o povo. E por isso se criam leis protecionistas para o povo. O que significa dizer que esse povo escolhido por Deus, esse povo que é menina dos olhos de Deus, num determinado momento da história, se afastou do direito do pobre. E alguns quiseram ter privilégios, e esses privilégios acabaram levando outros muitos à desgraça, à pobreza. Portanto, teve que ser criado leis que garantissem o direito desse povo, o direito dos pobres, o direito das viúvas, o direito dos órfãos, o direito dos estrangeiros. Portanto, Israel, ele recebe a terra e as leis divinas como um dom precioso de Deus. É Deus que dá esse dom. A palavra dom já vem exatamente disso, é de graça. Não é que o povo fez por merecer. Ele é graça de Deus, é dom de Deus.
A legislação deuteronômica é apresentada como um discurso de Moisés, que se dirige ao povo como o grande mediador entre o Senhor e a comunidade de fé. Moisés é aquele, portanto, que está ali, é aquele que escuta o povo e leva tudo isso até o Pai. É aquele que se aproxima de Deus e se aproxima do povo. O autor, ele reconhece, nesse livro em que nós passamos, nessa passagem, o autor reconhece as fragilidades sociais em que o povo está vivendo e propõe proteger e cuidar dos necessitados. Mas como fazer isso? Se fazer por meio da prática da caridade para com os grupos sociais que não tinham mais o apoio da família, nem o direito de acesso à terra. Nos dias de hoje, nós continuamos fazendo isso? Nos dias de hoje, nós continuamos olhando para os outros na caridade fraterna? Nós continuamos, principalmente nesse tempo em que nós estamos vivendo agora com todas essas dificuldades, como é que nós nos comportamos enquanto paróquia Santa Luzia, enquanto indivíduos? Nós estamos, assim como propõe o livro do Deuteronômio, estamos nos preocupando com aquele que é o órfão, com aquela que é a viúva, com aquele que é o estrangeiro? Estamos estendendo a nossa mão para o próximo? Como que está a nossa relação, portanto, aí com o outro? Aí o Deuteronômio vai falar um pouquinho também da posse da terra, né? Não sei se o padre gostaria de continuar um pouquinho, se aprofundando aí. Muito bem. A gente pode ver, né, nessa beleza que é o livro do Deuteronômio, que vai assim organizando a vida do povo, e vai falando assim que a posse da terra era garantia da vida dos clãs familiares. Originalmente, no sistema tribal, como o povo vivia, a terra era essencialmente comunitária e era adquirida por herança familiar. Com a introdução do tributo pelo Estado monárquico, gradativamente ocorreu o empobrecimento das famílias. As transformações sociais ocasionadas pelo sistema estatal provocaram um processo de empobrecimento contínuo. É nesse contexto, nessa situação social, que surgem as categorias marginalizadas, como o estrangeiro, o órfão e a viúva. Se a gente dissesse, né, Luciano, que esse livro foi escrito, sei lá, semana passada, olhando para a realidade que a gente está vivendo nos dias de hoje, não seria nada demais, né? Porque também hoje, quando a gente olha assim para o mundo, quantas situações em que o autoritarismo, o imperialismo, queiram chamar como queiram, né, tem produzido continuamente levas e levas de estrangeiros, centenas de milhares de viúvas e órfãos. Basta a gente olhar essa situação dos refugiados que entram em situações terríveis na Europa, né? Como o Papa Francisco, por exemplo, fez o mundo ver esta chaga dolorosa produzida pelo imperialismo, pelo autoritarismo, pela guerra, por situações, né, mais ou menos semelhantes a estas que o livro do Deuteronômio descreveu há tantos e tantos anos atrás. Então, por isso que a palavra de Deus, quando a gente escuta, né, ela sempre diz para a gente olhar para a nossa realidade, e ela, de verdade, tem essa força de nos né, colocar diante desta situação e provocar em nós uma resposta, uma atitude, porque ela nos aponta como Deus age. Muito bonito a gente perceber a beleza e a profundidade desse livro. É verdade, padre. Veja só, por muitas vezes o livro do Deuteronômio, ele prescreve o cuidado com o empobrecido. E aí, nessa leitura de hoje, nós temos aí uma grande tríade, né? Onde vai nos falar do estrangeiro, o órfão e da viúva.
essa formulação ela é mencionada 11 vezes somente no livro do Deuteronômio. Então, é algo que é muito importante e muito característico da época, né? Tanto daquela época como hoje nós podemos dizer exatamente isso. Parece que o livro acabou de sair do forno, acabou de ser escrito, porque eram tantos impostos que eram colocados sobre o povo, assim como são colocados sobre nós hoje, que muitas vezes essa carga não permite às pessoas, às famílias viverem ou viverem com dignidade. Muitas vezes estão aí entre pagar os impostos ou comer, pagar o aluguel ou comer. Então é uma realidade sempre presente na nossa vida. Agora, uma coisa interessante, há uma consciência muito clara em Israel de que as pessoas não nascem pobres. Nós também podemos ver isso nos nossos dias de hoje. Não é que a pessoa nasce pobre, mas tornam-se pobres, e isso por várias razões. Em Israel, a principal razão era a perda da terra recebida em herança, porque a terra pertence a Deus. Deus é quem dá a terra, Deus que deu essa terra como herança para as pessoas. Só que muitas vezes essas pessoas não tinham como fazer essa terra produzir, não tinham como levar adiante aquela herança que receberam. E muitas vezes essa terra acabava sendo penhorada. E aí, aqueles que tinham mais dinheiro, mais posse, acabam, portanto, oprimindo e utilizando essas pessoas como escravos, como força de trabalho barata. Tantos nos dias de hoje sofrem da mesma forma. Também a necessidade de empréstimo, né? Muitas pessoas acabavam pegando empréstimo, e eu me lembro muito bem dessa pelenga que era aqui na roça, na época em que meu pai trabalhava na roça, as dificuldades que eram, porque muitas vezes se pegava um empréstimo para cuidar da terra, esperando que com a colheita pudesse se pagar por aquilo, e quando era a época das chuvas, a chuva não vinha, ela falhava. E aí o que acontecia? Não se tinha colheita, não tinha como pagar. E o que foi dado como sinal de que a dívida seria paga? A terra. E aí as pessoas perdiam a terra. Isso aqui no Brasil, isso falando nos dias de hoje. Portanto, é algo que continua sendo atual. E uma outra questão que o livro do Deuteronômio prescreve também para aquele povo, a questão das doenças, né? Ou ainda porque foram vendidas como escravos, porque tinha isso. Uma vez que o dono da propriedade não tinha como tomar conta, ele penhorava seus bens. Às vezes conseguia protelar isso por mais um ano. Mas no final de mais um ano, já não tinha mais o que vender. Ele acabava entregando a família como escravo e também se entregava como escravo. Por isso, o livro do Deuteronômio vai nos trazer à tona a questão dos 7 anos. Ou seja, a cada 7 anos, aquele que recebeu tudo isso, aquele que teve que perder tudo aquilo que tinha, ele teria que receber tudo isso de volta, porque era o ano do perdão, o ano em que ele pode recomeçar. No nosso país, quantas pessoas que por conta de um passo em falso, de algo errado que deu na vida, perderam tudo o que tinha e hoje vivem debaixo das pontes. E nos dias atuais, podemos dizer e afirmar isso, acabam lutando por um espaço debaixo da ponte, porque até isso mesmo lhes falta. Então, eu gostaria de retomar esse nosso texto nesse momento de hoje, fazendo uma pergunta aí para vocês que estão aí nos seguindo. Nós temos aí várias pessoas da nossa paróquia nos acompanhando agora ao vivo. Então, eu gostaria de fazer algumas perguntinhas. A primeira dessas perguntas é: em que o texto ilumina a nossa vida? A minha vida aqui do diácono Luciano, um pai de família, que muitas vezes tem que também fazer o seu sacrifício diário para poder fazer com que o pão chegue dentro de casa. O que esse texto diz e ilumina na sua vida, que muitas vezes tem que sair de manhã cedo, de madrugada, correndo risco agora com as doenças atuais, para poder pegar a condução cheia, e muitas vezes o salário não dura nem até o meio do mês. O que esse texto ilumina a nossa vida de fé, a nossa caminhada? E uma outra questão:
Quais são as categorias de pessoas que vivem à margem da sociedade e precisam do nosso cuidado nos dias atuais? Nós temos dentro da nossa paróquia uma pastoral da caridade, que trabalha ativamente, sempre ali podendo ajudar, tentando fazer o máximo que pode, e conta também com a ajuda de tantos outros dentro da paróquia que doam, não daquilo que sobra, mas daquilo que tem dentro de casa, para poder ajudar na confecção das cestas básicas. Mas será que é só as cestas básicas que resolvem o problema? Será que não teriam também outras formas aí de nós, enquanto comunidade de fé, podermos fazer um trabalho junto a essas pessoas? Mas a grande questão, que é evangélica, sempre vem à tona. Muitos são aqueles que são chamados, poucos são os escolhidos. Poucos são aqueles que escutam o chamado e se colocam a trabalhar. E aí, dessa forma, nós vamos sempre sobrecarregando a alguns poucos. Então, em que esse texto ilumina a minha, a sua vida nos dias atuais? Então, iluminados pela palavra que nos convida a acolher e proteger o nosso irmão, nós vamos olhar com um olhar de contemplação para esse nosso texto. Afinal de contas, a nossa leitura desse texto durante a semana, durante o mês de setembro, mês dedicado ao livro do Deuteronômio, tem que ser uma leitura que nos leve a uma contemplação. Por isso, peço a ajuda do Padre agora, nesse momento contemplativo, para que a gente possa se aprofundar um pouquinho nesse nosso material. Muito bem, Luciano. Vamos aproveitar também, Luciano, para acolher, né, nesse momento, todas as pessoas que estão participando. Tem gente que está mandando as suas mensagens aqui pela página da paróquia. Está conosco a Maria do Carmo Silva, diz que gosta muito de aprender e está participando. Também está conosco a Aninha Leite. Deus abençoe você, Aninha. O Wilson Roberto também está conosco participando. A Érica Gonzalez está acabando de chegar. Também a Clélia Silva Matos está conosco participando. A Valdelice está com a gente também. A Ilza dos Santos também está conosco. O Manuel Oliveira está com a gente também. O Edson Lucena está conosco também participando. A Josefa Cipriano está conosco. A Ana Maria também está. A Cirlei Nery Campos está conosco participando. A Maria do Carmo Cruz está conosco dizendo: devemos acolher, palavra tão bonita e tão fundamental da nossa herança de fé, e ajudar nosso irmão em Cristo. Tião Assis também está chegando para participar conosco. Sejam todos bem-vindos. A gente está partilhando, né, hoje, nesse quarto encontro sobre o livro do Deuteronômio. O diácono Luciano está ajudando a gente a aprofundar um pouquinho mais esse tema que é tão antigo e tão novo na nossa caminhada de vida, que é abrir a mão para aqueles que necessitam, não fechar o coração para o sofrimento do outro, ter memória, ter sensibilidade, e assim a gente vai crescendo no caminho da nossa fé. Então, nesse tempo de contemplação, a palavra de Deus nos convida para essa atitude. O cuidado com o empobrecido, com o necessitado, com o sofredor, é um dos temas mais importantes no Código de Leis do Deuteronômio. O estrangeiro, o órfão e a viúva pertenciam ao grupo social de pessoas empobrecidas, que dependiam dessa proteção para a sobrevivência. Essas categorias de empobrecidos revelam
o enfraquecimento das relações familiares na sociedade israelita, particularmente com a instituição do Estado monárquico. Diante disso, diante dessa situação tão antiga, está presente lá no livro do Deuteronômio, e o livro bota o dedo nessa ferida, mas também diante dessa situação tão nova, tão atual, tão presente na nossa vida, diante disso, em que o texto, esta palavra de Deus, nos ajuda a viver melhor a palavra, a proposta de Deus e acolher mais as pessoas no nosso convívio, na nossa vida. A gente não precisa pensar assim na grande situação mundial. Basta a gente pensar aqui no nosso pequeno, o que a gente pode fazer aqui, pertinho de nós. Às vezes tem gente dentro da própria família que não é acolhida, porque já é idoso, porque está doente, porque não produz mais. Tem situações que tocam a realidade da nossa vida muito, mas muito perto de nós. E às vezes a gente acaba se perdendo, né, pensando, eu preciso de acolher os não sei de onde vem do mundo, né? A gente acaba pensando nesse macro, nesse grande, no mundo inteiro, e acaba fugindo, escapando da realidade pequena que toca a nossa vida aqui pertinho de nós, seja na nossa comunidade de fé, seja nas nossas comunidades familiares, no pequeno da nossa vida. Então, a palavra de Deus tem que nos levar a viver aqui, né, pertinho de nós. Então, em que esse texto, esta reflexão do livro do Deuteronômio, esta situação que o livro descreve, nos ajuda a viver melhor esta palavra de Deus que brota daí e acolher melhor as pessoas que estão aqui no nosso convívio. São perguntas que a gente não precisa responder assim, de uma hora para outra, mas que a gente vai levando para a nossa oração, para a nossa reflexão, para a nossa prática, para a nossa vida. Muito bem, padre. Muito obrigado por essa bonita reflexão que o senhor fez. Estamos nos aproximando no final desse nosso encontro. Eu prometi ao pessoal sempre que nós ficaríamos ali em torno dos 40 minutos. Opa. Então, vamos agora vou convidar a todos, vou tentar projetar aí na tela de vocês a oração proposta para o mês missionário, para que nós possamos aí tentar fazer juntos, vocês estando na casa de vocês, nós aqui, e que depois dessa oração, aí nós vamos pedir aí ao padre Clemilson que nos dê a sua bênção para finalizarmos esse nosso encontro de hoje, para poder abençoar essa água também que vocês deixaram aí na casa de vocês, para que possam fazer uso dessa água, para que possa abençoar a família de cada um. Então vamos juntos aí fazer essa que é a oração para o mês missionário. Então vocês estão tendo aí no quadro à frente de vocês a oração do mês missionário. E vamos juntos então tentar fazer essa oração, onde nos diz: Pai nosso, o teu Filho unigênito Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, confiou aos seus discípulos o mandato: ide fazei discípulos todos os povos, recordando-nos que, pelo batismo, tornamo-nos participantes da missão da Igreja. Pelos dons do Espírito Santo, concede-nos a graça de sermos testemunhas do Evangelho, corajosos e vigilantes, para que a missão confiada à Igreja, ainda longe de estar realizada, encontre novas e eficazes expressões que levem vida e luz ao mundo. Ajuda-nos, Pai Santo, a fazer com que todos os povos possam encontrar-se com o amor e a misericórdia de Jesus Cristo. Ele que é Deus convosco, vive e reina
na unidade do Espírito Santo, agora e para sempre. Amém. Muito bem, Padre Clemilson. Então, se o senhor puder dar essa bênção sobre nós, para que nós finalizemos esse nosso encontro de hoje e possamos aí, então, irmos para o final de semana, prontos, preparados, para participarmos também da Santa Missa e enfrentarmos mais uma semana. Com a graça de Deus. Muito bem. Aproveitando, Luciano, para agradecer, né, a você por esse trabalho tão bonito ao longo dessas 4 sextas-feiras, esses 4 encontros que foram assim nos aprofundando nesse tema tão bonito do mês da Bíblia. A gente tem sempre coisas para aprender da palavra de Deus. Não adianta, o maior estudioso da palavra de Deus ainda estará engatinhando no conteúdo dessa palavra, porque ali tem muita riqueza, é um tesouro para a nossa vida, para a nossa caminhada. E a palavra de Deus é assim, quanto mais a gente conhece, mais a gente se encanta com a beleza que ela traz. Por isso, a gente agradece demais a você por esse percurso que você nos ajudou a fazer ao longo desse mês. Vamos pedir a bênção de Deus. Ó Deus de amor e misericórdia, queremos compreender, queremos viver melhor a vossa palavra, que é vida e liberdade. Nós te pedimos, Senhor, dai-nos a força do vosso Espírito, para que, como seguidores e seguidoras do vosso Filho Jesus, possamos viver com intensidade o amor ao próximo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos pedir a bênção de Deus também sobre esta água que você tem aí diante de você, que esta bênção de Deus também toque aquela pessoa por quem você está rezando, pedindo, também a sua casa, a sua família, esse lugar sagrado, esta igreja doméstica. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de nossa padroeira Santa Luzia, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor seja em a vossa força. Permaneçam em paz e que Ele sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Compromisso da semana, Luciano. O senhor pode ditá-lo. Muito bem, compromisso da semana. Olha aí, gente, presta atenção. Leiam em casa o texto do livro do Deuteronômio, está lá no capítulo 30. Está lá no capítulo 30. Depois a gente vai postar lá na nossa rede social para você acompanhar. Versículos 11 a 20. Capítulo 30, versículos de 11 a 20. E assim a gente vai aprofundando nesta beleza do livro do Deuteronômio. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Fiquem com Deus, um ótimo final de semana para todos. Salve Maria Imaculada! Salve Maria Imaculada, um grande abraço. Tchau, gente. Deus abençoe.